energia do corpo, né? Comentei da gente fazer um exercício sobre os centros de energia, quando a gente foi tocando nesse assunto, falando um pouco mais, né? E aí eu achei interessante trazer para vocês não só o exercício diretamente, porque vocês vão vendo que as técnicas, elas são em si bastante simples, mas elas se tornam muito potentes quando a gente pode associar essa técnica a um corpo de conhecimento um pouquinho mais profundo, né? Então, eu achei interessante trazer para vocês o capítulo desse livro. Então, aquilo que eu sinto assim de fazer é passar para vocês essa parte de conteúdo sobre esses centros de energia, que tá uma explicação mais profunda do que a gente entende sobre os chakras, né? Que são os 7 centros de energia. Então, trazer uma explicação desde um ponto de vista não só holístico, mas também um ponto de vista científico, que é a base, né, do estudo do Dr. Joe Dispenza. Então, esse é um dos exercícios que fazem parte do livro, né, que se chama Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza, e acho interessante poder trazer para vocês, então, essa parte de teoria, para quando a gente chegar no exercício, vocês poderem realizar esse exercício com esse conhecimento, tá? Eu vou ler então para vocês, e a minha proposta é essa, de a gente ler esse capítulo, que vocês tenham acesso a esse conhecimento, e se em uma hora a gente conseguir chegar ali no lugar do exercício, eu já passo o exercício para vocês hoje. E se não, no próximo encontro a gente faz o exercício juntas, que aí eu ajudo vocês, não só faço o exercício, mas ensino vocês a estarem realizando, e a gente já pode fazer pelo menos uma prática juntas. E aí depois vocês podem ir praticando por conta própria, tá? Então, essa é a proposta de hoje. Como funcionam os centros de energia do corpo? Começar a ler desde o... Não é bem o início, mas já dá para ter uma boa ideia do assunto. Então, coloca assim, a seguir, bom, pense em cada um dos centros de energia como um centro individual de informação. Cada um... Só vamos esperar um pouquinho que a Osana tá chegando. Boa noite, Osana, bem-vinda. Vou estar lendo aqui um capítulo do livro para a gente chegar neste exercício que são a bênção dos centros de energia. Então, antes disso, eu vou introduzir aqui uma parte teórica sobre os centros de energia para depois a gente chegar nessa parte do exercício. Tá? Oi, Adri, boa noite, bem-vinda. Então, começando agora, tá? Então, eu vou ler uma parte, eu só compartilhei com as meninas que eu resolvi não só fazer o exercício diretamente com vocês, mas trazer o conhecimento por trás desse exercício. Então, vou trazer essa parte teórica para depois a gente partir para a prática. Se não hoje, se não der tempo hoje, na próxima semana, tá? Então, como funcionam os centros de energia? Cada um desses centros, ele transmite... Pense em cada um deles como um centro individual de informação. Cada um tem a sua energia específica, que transmite um nível correspondente de consciência, emissão própria de luz, expressando uma informação muito específica ou frequência própria, transmitindo uma certa mensagem. Cada um também tem as próprias glândulas individuais, os próprios hormônios, a própria química e o próprio plexo individual de neurônios. Pense nesses aglomerados individuais de redes neurológicas como mini-cérebros. Se cada um desses cérebros tem o próprio cérebro, cada um tem também uma mente própria. Vocês já pensaram dessa forma? Cada um desses centros, que nós chamamos os chakras, desde uma perspectiva científica, já é visto que possui uma própria rede neurológica. Então, é considerado cada um dos nossos centros energéticos, cada um dos nossos chakras, como um mini-cérebro, capaz de ter uma mente própria, uma emissão de informação própria, tá? Então, só para a gente lembrar, cada um desses centros, eles têm a ligação com uma glândula específica do nosso corpo, né, a nível biológico, sendo o primeiro centro, que é o mais baixo, está ligado às glândulas sexuais, o segundo, glândulas digestivas e pancreáticas, o terceiro, glândulas adrenais, o quarto, glândula do timo, o quinto, glândula tireoide, o sexto, a pineal e sétimo, pituitário. Então,
Quando a consciência ativa o tecido neurológico, cria a mente. Mente é o cérebro em ação. Portanto, se cada centro energético tem um plexo de neurônios, cada um tem uma mente individual. Ou melhor dizendo, cada centro tem uma mente própria. O que ativa a mente é energia com intenção e diretiva, uma intenção consciente. Tá? Quando um centro é ativado, ele, por sua vez, ativa hormônios, tecidos, substâncias químicas e funções celulares e emite energia. Por exemplo, quando o primeiro centro, que é a sede das glândulas reprodutivas, é ativado com energia, a mente deste tem um objetivo de intenção muito específico. Quando você, como ser consciente, tem um pensamento ou uma fantasia, isso é consciência. Aliás, agindo sobre o tecido neurológico, não demora a notar que o seu corpo muda fisiologicamente e, portanto, a sua energia também. Então, quando a gente tem um pensamento, coloca na nossa mente algum sonho, algo que nós desejamos ou não, a gente percebe que tem uma mudança de estado interno. Então, aqui a gente está ativando um centro através de energia que libera uma série de químicos dentro do nosso corpo. O corpo secreta substâncias químicas e hormônios das glândulas correspondentes, a fim de preparar você emocionalmente para aquilo que vai vir. Então, você fica com mais energia naquele centro e ele emite uma frequência própria, específica, transmitindo uma mensagem intencional. A energia que transmite a intenção consciente ativa o centro reprodutivo, que a gente está falando especificamente do primeiro centro. E a mente no cérebro influencia a mente daquele plexo nervoso individual. A mente localizada naquela área específica do corpo, por meio do seu mini-cérebro, opera no nível subconsciente, por meio do sistema nervoso autônomo. Está além do controle consciente. Podemos dizer que o corpo agora segue a mente, enquanto o mini-cérebro desse centro de energia ativa as glândulas relacionadas, que por sua vez ativam hormônios correspondentes, que sinalizam as substâncias químicas apropriadas para alterar o estado emocional e a fisiologia do corpo. Vamos ver. Conheça melhor os centros de energia. Eu vou só pular uma partezinha aqui, porque fala bastante dessa parte de hormônios, o que faz cada um desses hormônios. Então, eu vou pular essa parte aqui. Conheça melhor os centros de energia. O primeiro centro de energia que governa a região dos órgãos sexuais, inclusive o períneo, o assoalho pélvico, as glândulas conectadas à vagina, ao pênis, a próstata nos homens, a bexiga e o intestino e o ânus. Então, esse é o primeiro centro. Esse centro de energia tem a ver com a reprodução e a procriação, a excreção, a sexualidade e a identidade sexual. Os hormônios estrogênio e progesterona nas mulheres e testosterona nos homens são relacionados a esse centro. Esse centro de energia também está associado ao plexo nervoso mesentérico inferior. Existe uma tremenda dose de energia criativa no primeiro centro. Pense na quantidade de energia que você usa para criar a vida e gerar um bebê. Quando esse centro está em equilíbrio, sua energia criativa flui com facilidade e você está enraizado em sua identidade sexual. Aqui é interessante observar que esse primeiro centro é o nosso centro de energia, o nosso centro de energia criativa. Então, muitas vezes, a gente percebe que esse centro está em desequilíbrio quando a nossa capacidade criativa está com algum problema. Quando a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de imaginação, a nossa capacidade, como diz, puxa, a gente faz um monte de exercícios, né, e vê o quanto é importante para a gente criar a nossa realidade, não só cuidar dos nossos estados internos, mas a gente ter também sempre aquilo que nós desejamos em mente. E para muitas pessoas, ter aquilo que deseja em mente é algo muito difícil. Eu escuto muito isso, né? E eu tinha muito essa dificuldade também. Por exemplo, como que eu vou criar esse atrator? Como eu vou manter esse atrator aqui? Como eu vou manter a minha mente naquilo que eu desejo? Então, a nossa capacidade criativa, ela está relacionada com esse primeiro centro. Então, muito das crenças que nós temos a respeito da sexualidade, se tem aqui algum trauma sexual associado, ou se tem, por exemplo, uma crença limitante que pode ter sido cultivada na nossa mente de uma forma inconsciente,
por exemplo, que sexo é sujo, que as mulheres precisam ter muito cuidado com o sexo, é só para reprodução, sexo é pecado. Então, assim, aquilo que a gente criou, né, que nós escolhemos carregar conosco quanto a crenças negativas para a sexualidade está diretamente ligado com a nossa capacidade criativa. Então, só para cada um me dando e começando a trazer, né, para a sua vida, que esse centro, esse primeiro centro, né, energético, que também é o nosso chakra sexual, ele está muito ligado e muito conectado com a capacidade criativa, tá? Ok, o segundo centro de energia fica ligeiramente abaixo do umbigo. Ele governa os ovários, o útero, o cólon, pâncreas e a parte inferior das costas. Tem a ver com consumo, digestão, eliminação e quebra de alimentos e energia, incluindo enzimas e sucos digestivos, bem como com enzimas e hormônios que equilibram os níveis de açúcar no sangue. Também está conectado ao plexo nervoso mesentérico superior. Esse centro de energia também é relacionado às redes e estruturas sociais, relacionamentos, sistemas de apoio, família, culturas e relações interpessoais. Pense nele como centro para se agarrar ou abandonar, consumir ou eliminar. Quando esse centro está em equilíbrio, você se sente seguro em seu ambiente e no mundo. Então, esse é um centro muito ligado com as nossas relações interpessoais. Como eu me relaciono com o mundo de acordo com os medos que eu já tenho dentro de mim, de acordo com as crenças que eu já tenho dentro de mim. Se eu consigo me aproximar das pessoas, se eu consigo, mesmo dentro de uma relação de casal, estabelecer uma relação de conexão emocional, de profundidade, ou se sempre aqui tem algo que fica no meio disso, se eu tenho uma dificuldade de estabelecer essas relações sociais e também de profundizar as minhas relações dentro daquelas que já são consideradas íntimas. Então, aqui tem uma relação muito forte com o segundo centro. O terceiro centro de energia se localiza na cavidade do intestino. Governa estômago, intestino delgado, baço, fígado, vesícula, glândulas adrenais e rins. Os hormônios associados incluem adrenalina e cortisol, hormônios dos rins e substâncias químicas como renina, vários nomes aqui, de enzimas específicas. Esse centro de energia está relacionado ao plexo solar, também chamado de plexo celíaco. Esse centro está associado à vontade, à força, à vaidade, ao controle, ao impulso, à agressividade e à dominância. É o centro de ação competitiva e de poder pessoal, de autoestima e de intenção dirigida. Quando o terceiro centro está em equilíbrio, você usa a vontade e o impulso para superar o ambiente e as condições de sua vida. Diferentemente do segundo centro, esse é naturalmente ativado quando você percebe que seu ambiente não é seguro ou é imprevisível, de modo que você precisa se proteger, cuidar de sua tribo e de si mesmo. O terceiro centro também fica ativo quando você quer alguma coisa e precisa usar o corpo para consegui-la. A gente pode dizer que é a casa do ego, é a casinha do ego, nosso plexo solar, né? Então, aquilo que a gente está relacionado com a forma que a gente atua em termos de vontade, em termos de superação e também em termos de sobrevivência, em termos de proteção. O quarto centro está localizado no espaço atrás do osso externo. Governa o coração, os pulmões e a glândula timo, que é a principal glândula de imunidade do corpo, conhecida como a fonte da juventude. Os hormônios associados a esse centro incluem o do crescimento e a ocitocina, e aí fala várias outras glândulas. Um dado interessante, né, que aqui que inclui uma cascata de 1,4 mil diferentes substâncias químicas que estimulam a saúde do sistema imunológico através da glândula do timo, responsável pelo crescimento, reparo e regeneração do corpo. O plexo nervoso, que esse centro governa, é o plexo do coração. Então, esses três primeiros centros, eles são os centros de sobrevivência,
e refletem a nossa natureza animal ou humanidade. No quarto centro de energia, que é o do coração, nós saímos do egoísmo para o altruísmo. Então, a gente sai daquele lugar do ego, do nosso eu centrado, e a gente começa a ir para um lugar mais coletivo. Esse centro está associado às emoções do amor e do cuidado, da nutrição, da compaixão, da gratidão, do reconhecimento, da bondade, da inspiração, do altruísmo, da integridade, da confiança. É onde se origina a nossa divindade, é o assento da alma. Quando o quarto centro está em equilíbrio, nos preocupamos com as outras pessoas, queremos trabalhar em cooperação pelo bem maior da comunidade. Sentimos um amor genuíno pela vida, nos sentimos inteiros e satisfeitos com quem somos. O quinto centro de energia está localizado no centro da garganta. Governa tireoide, paratireoide, glândulas salivares, tecidos do pescoço. Os hormônios associados incluem tireoide, T3, T4, substâncias químicas da paratireoide, que governam o metabolismo do corpo e os níveis de cálcio em circulação. O plexo nervoso governado por esse centro é o plexo da tireoide. Então, esse centro está associado à expressão do amor que você sente no quarto centro. Está bem como falar a sua verdade e fortalecer pessoalmente a sua realidade por meio da linguagem e do som. Quando o quinto centro está em equilíbrio, você verbaliza a sua verdade presente, o que inclui a expressão do seu amor. Você se sente tão satisfeito consigo mesmo e com a vida que simplesmente tem que compartilhar os seus pensamentos e sentimentos. É aquilo que a gente fala na visão sistêmica, quando você está tão completo que você transborda. Então, desde uma linguagem, né, mais científica, é quando o nosso centro de equilíbrio energético já subiu até esse lugar aqui. A gente saiu daquele centro de sobrevivência, que é quando a gente precisa antes pensar em nós mesmos, né? Tudo é o eu, e a gente realmente sai desse lugar para o coletivo, quando a gente está transbordando para o mundo. O sexto centro de energia está localizado. Deixa eu ver, já botei? Ah, não. Está localizado no espaço entre o fundo da garganta e a parte de trás da cabeça. Se for muito complicado para imaginar, pense no centro do cérebro ligeiramente inclinado para a parte de trás da cabeça. Ele governa a glândula pineal, que é uma glândula sagrada. Alguns povos chamam a pineal de terceiro olho, mas eu a chamo de primeiro olho. Ela está associada à porta para dimensões superiores e à mudança de sua percepção, de forma que você consiga ver além do véu e enxergar a realidade de forma não linear. Quando esse centro está aberto, é como uma antena de rádio que você pode usar para sintonizar em frequências mais elevadas, além dos 5 sentidos. É o lugar onde o alquimista em você desperta. Então, tem um capítulo inteiro desse livro que fala só sobre a glândula pineal, tá? Vamos ver. A glândula pineal é sensível a todas as frequências eletromagnéticas, além da luz. Quando essa glândula está em equilíbrio, o cérebro funciona de maneira clara. Você está lúcido, mas consciente dos mundos interno e externo, vendo e percebendo mais a cada dia. Ok. É quando a gente está basicamente em contato com essa percepção que nós falamos, que já não é a percepção que vem do nosso ego, da nossa mente, dos nossos pensamentos, mas é a percepção que vem daquilo que nós chamamos de consciência. É quando a gente sai daquele lugar que foca em alguma coisa específica, então o pensamento está sempre focado em algo, focado numa memória que está ligada ao passado, que está ligada ao presente. Os nossos olhos estão sempre focados em algo específico. Eu estou olhando para você, ou eu estou olhando para esse telefone, ou eu estou olhando para o computador, ou eu estou olhando para outra coisa. Eu estou escutando sempre algo específico. A forma de eu falar, a forma de eu sentir e a maneira de eu tocar está sempre relacionada aos nossos 5 sentidos. Esse olhar que está ligado à nossa mente, aos nossos pensamentos. A percepção que vem desse outro lugar, que é aquilo que a gente realmente é, que nós
chamamos de consciência, é aquela percepção sem foco. É quando nós saímos desse lugar da mente, a gente percebe que os pensamentos estão acontecendo, mas eu não estou identificada com esses pensamentos. É quando a gente está aqui, mas a percepção é do todo. Sabe quando a gente dá um zoom numa lente e a gente não olha mais algo focado, e sim olha para o todo? Esse, inclusive, é um exercício, um dos exercícios que alguns autores indicam para que a gente possa iniciar esse processo de abertura para a gente reconhecer quem a gente realmente é. A gente treinar, não ficar com um olhar focado em alguma coisa, mas simplesmente expandir a nossa visão de modo que a gente não esteja olhando nada fixamente. A gente só começa a ter uma percepção do todo. Esse pequeno exercício tão simples, ele gera internamente uma mudança de estado muito rápida. Então, se vocês quiserem testar em algum momento, onde vocês estiverem, ao invés de olhar alguma coisa fixamente, deixa o teu olhar como se fosse sem foco por alguns segundos só, e você já vai perceber que internamente começa a surgir um estado diferente. Bem interessante. O sétimo centro de energia fica no centro da cabeça e inclui a glândula pituitária. Essa glândula foi chamada de glândula mestra porque governa e cria harmonia em uma cascata descendente, desde o centro do cérebro para as glândulas pineal, tireoide, timo, adrenais, pancreática, até as glândulas sexuais. É o centro do corpo onde você experimenta a sua maior expressão de divindade. É de onde se origina sua divindade, seu mais alto nível de consciência. Quando essa glândula está em equilíbrio, você está em harmonia com todas as coisas. O oitavo centro de energia se localiza cerca de 40 centímetros acima da cabeça. O nosso oitavo centro de energia. É o único não associado a uma área do corpo físico. Os egípcios o chamam de Ka. Representa a conexão com o cosmos, o universo, o todo. Quando esse centro é ativado, você se sente digno de receber, e isso se abre para os insights, epifanias, compreensões profundas e downloads criativos de frequência e informação que entram no seu corpo físico e cérebro, não a partir das memórias armazenadas no sistema nervoso, mas do cosmos, do universo, do campo unificado. Ou seja, lá, como você queira chamar, esse poder maior que o eu individual. Acessamos os dados e a memória do campo quântico por meio desse centro, nosso oitavo centro de energia. Ok. Eu vou só passar para vocês mais essa parte, que ela é bem interessante para que a gente possa passar a perceber quais dos nossos centros pode estar em maior desequilíbrio a partir de algumas características, para que no momento que vocês estiverem fazendo o exercício, vocês possam se centrar um pouquinho mais em um ou em outro centro, lembrando dessas informações, tá? Então, como a energia fica estagnada? Os pontos do corpo onde a energia fica estagnada são os centros de energia associados às questões com as quais nós estamos lidando. Então, eu já vou descrever aqui para vocês o que acontece quando a energia fica estagnada e não consegue fluir para os centros mais altos. Se, por exemplo, uma pessoa sofreu um abuso sexual ou foi condicionada desde a infância a pensar algo negativo sobre o sexo, a energia pode ficar estagnada no primeiro centro, que está associado à sexualidade. E essa pessoa pode ter problemas, por exemplo, para acessar a criatividade, que é exatamente o que eu tinha comentado com vocês. Por outro lado, se a pessoa consegue acessar a energia criativa, mas não se sente segura o bastante para usar a sua criatividade no mundo, se sentindo, por exemplo, vitimizada nos relacionamentos sociais ou pessoais, ou se sofreu um trauma, uma traição causados por outra pessoa, ela pode reter essa energia no segundo centro. Então, o primeiro centro é a capacidade de eu criar, de eu ter, né, essa energia criativa aberta dentro de mim. E o segundo centro de eu colocar essa energia para o mundo, né, de eu colocar para fora as minhas ideias, de eu agir, de eu ir para o mundo, né?
Então, pode estar estagnado ali. Essa pessoa teria mais probabilidade de sentir culpa, vergonha, sofrimento, baixa autoestima ou medo excessivos. Se a pessoa consegue fazer sua energia fluir para o terceiro centro, mas tem problemas de ego, é muito vaidosa, autocentrada, controladora, dominadora, raivosa, amarga ou excessivamente competitiva, a energia, então, ela fica retida no terceiro centro. E ela pode ter dificuldade de controle ou de motivação. Se a pessoa não consegue abrir o coração e sentir amor e confiança, ou se tem medo de expressar amor ou o que realmente sente, a energia também pode ficar estagnada no quarto e quinto centros, respectivamente. Embora a energia possa ficar retida em qualquer um dos centros, é nos primeiros 3 que ela tende a ficar presa com mais frequência. Quando essa energia fica presa e não consegue evoluir e fluir na corrente regular descrita anteriormente, de baixo para cima, que ativa os centros de energia superiores, onde sentimos amor pela vida e desejo de retribuir. Fazer esse circuito fluir como foi projetado para fluir é o objetivo da meditação da bênção dos centros de energia. Abençoamos cada um dos centros para fazer a energia estagnada voltar a fluir. Então, esse primeiro centro, nosso centro sexual, ele está muito associado com, por exemplo, depravação sexual, vício sexual, ansiedade sexual, sofrimento ou confusão sexual ou algum trauma por molestamento. Então, existe uma tendência muito forte da energia estar represada quando o adulto está apresentando algum dessas características. O segundo centro está muito relacionado com a culpa, com a vergonha, com o sofrimento, com a indignidade, com a carência e com a vitimização. Então, essas são as características que permitem observar que a energia está estagnada no segundo centro. E o terceiro centro, que a gente olha os 3 centros de sobrevivência, o terceiro centro, que é o nosso plexo, né? Então, ele está muito ligado à questão de competição, de controle, de impaciência, ego e autoengrandecimento. Então, a gente percebe quais são, né? Geralmente os 3, né? Os 3, eles vêm, de alguma maneira, eles estão interligados, né? A gente percebe características em um, no outro e no outro. E isso é muito normal, normal. Muito bem. Então, aqui depois eu vou tirar esse, aqui tem bastante conteúdo, mas eu já vou ir pulando um pouquinho, senão vai ficar muito, muito extenso mesmo. Então, que horas são agora? 8h30. Tá bom. Então, como que funciona? Vamos partir aqui para o exercício. Alguma dúvida até aqui? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Não? Ok. Morgana, esse 8º chakra que você falou, ele tem também cor? Como? Esse 8º chakra que você falou, ele tem cor? Nesse livro não fala. Não fala das Nesse cores? livro não fala das cores. Obrigada essa questão das cores. Eu vou só passar essa parte aqui, ó. Assim que você constrói. Tá. Essa parte aqui é importante. Aumentar a energia. Na meditação da bênção do centro de energia, quando aprende a repousar a sua atenção em cada centro e ficar ciente do espaço em volta deles, você cria coerência em cada um dos pequenos cérebros, da mesma maneira que cria coerência no grande cérebro entre suas orelhas. Quando reconhece a partícula matéria, ao repousar a atenção no períneo, por exemplo, no primeiro centro, no espaço atrás do umbigo, que é o segundo centro, na cavidade do intestino, que é o terceiro centro, no centro do peito, que é o quarto centro, e assim por diante, você ancora sua atenção naquele centro. E onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia.
A seguir, você coloca a sua atenção no, ou abre o foco para o espaço em torno de cada centro, sintonizando na energia além do centro. Ao fazer isso, é de vital importância que você entre em um estado de emoção elevado, como amor, gratidão ou alegria. Como você aprendeu, isso é importante porque emoção elevada é energia. E quanto mais tempo mantiver o foco aberto a partir de um estado de emoção elevada, mais você vai construir um campo muito coerente, com uma frequência muito alta em torno daquele seu centro do corpo. Assim que você constrói um campo coerente em torno de um centro, este tem energia coerente com instruções corretas a que recorrer. Os átomos, moléculas e substâncias químicas que formam as células, que criam os tecidos que compõem os órgãos e os sistemas do corpo, vão recorrer a um novo campo de luz e informação. E a uma energia mais coerente, que transmite uma mensagem mais intencional, fornecendo novas instruções a cada célula. Em outras palavras, é a capacidade de reprogramar a informação que já existe em cada um desses centros energéticos que são mini-cérebros dentro de nós. Então, esse exercício é um exercício simples, mas que ele, sendo feito direitinho, ele te dá a capacidade de você, de forma autônoma, regular cada um desses centros e a informação que já está previamente acontecendo nesses centros. Então, se dentro de mim existe uma informação que está relacionada com um cérebro, mini-cérebro, programado para me colocar num lugar de vítima, eu fazendo esse exercício de uma forma centrada, eu consigo regular a informação, reprogramar a informação que está naquele mini-cérebro. E aí a gente sabe qual é o mini-cérebro relacionado, né, com o vitimismo, o segundo centro, nosso segundo centro energético. O corpo, então, começa a responder a uma nova mente. Quando você se entrega, entra no momento presente e entende que onde coloca a sua atenção é onde coloca a sua energia, você pode construir um novo campo de luz e informação e elevar a frequência do sinal. Esse pensamento intencional dirige a energia a cada centro para produzir uma nova mente naquele cérebro individual. Quando cada centro recorre um campo novo de frequência e informação, o corpo volta ao seu equilíbrio ou homeostase. Nesse novo estado, você se torna mais energia e menos matéria, mais onda e menos partícula. Quanto mais elevada a emoção, mais energia você cria e mais profunda a mudança que pode resultar. Por outro lado, se você permanece preso nas emoções de sobrevivência, de preocupação, medo, ansiedade, frustração, raiva, desconfiança e assim por diante, não tem essa energia, informação e luz em torno do corpo. Quando a frequência, a luz e a energia ficam mais lentas e mais incoerentes em cada centro, você se torna mais matéria e menos energia, até o corpo começar a adoecer. O propósito dessa meditação é acelerar a frequência de retorno à coerência e à organização, elevando a frequência da matéria ou levando a matéria a uma nova mente mais coerente. Mas lembre-se, isso não pode ser feito à força. Você não pode simplesmente desejar ou forçar esse acontecimento. Não acontece por tentativa, nem por esperança, nem por desejo, porque não pode ser feito com a mente consciente, basicamente. Você tem que entrar em sua mente subconsciente, porque é lá que o sistema operacional, o sistema nervoso autônomo que controla e faz funcionar todos os centros de energia. Você precisa sair do padrão de ondas cerebrais beta, porque beta mantém você na mente consciente, separado do subconsciente ou do sistema nervoso autônomo, que é aquele que comanda tudo, que é o nosso, ele chama aqui de subconsciente, né? Então, o subconsciente é a porta do inconsciente. Quanto mais fundo você vai na meditação de ondas beta para alfa e delas para onda teta,
que é o estado de semi-acordado, semi-adormecido, da meditação mais profunda, mais lenta a sua frequência e mais acesso você tem ao sistema operacional. Por isso que muitas pessoas falam o quanto é diferente você fazer um processo meditativo, ou o quanto é diferente você fazer um processo de agradecimento, onde você se conecta com uma intenção e uma emoção elevada, antes de dormir e logo ao acordar. É porque você já está, a partir desses 2 momentos, você já não está num estado de onda beta, que é quando você está acordado, ativo, fazendo as suas atividades do dia a dia. A tua frequência, por si só, ela já está num outro nível, ela está como alfa e quase praticamente adormecido como teta. E aí a gente acessa esse lugar que é o sistema operacional. Ok, então na meditação da bênção do centro de energia, o seu trabalho é reduzir a velocidade das ondas cerebrais e combinar uma emoção elevada com a intenção de abençoar cada centro de energia pelo bem maior, amando esse centro e trazendo a vida. E depois entregar-se e deixar o seu sistema autônomo assumir o comando, porque ele já sabe como fazer isso sem a ajuda da mente consciente. Você não pensa, não vê e não analisa. Faz uma coisa que, em princípio, pode parecer muito difícil. Você planta uma semente de informação e deixa acontecer. Permite que ela receba instruções e energia e as utilize para criar mais equilíbrio e organização no corpo. Medimos a eficiência com que os nossos alunos conseguem usar essa meditação para aumentar a energia em cada centro e alcançar o equilíbrio entre estes. Então, aí eles colocam um aparelho de visualização de descarga de gás, que ele descreveu já num capítulo anterior, que mede o campo de energia dos participantes antes e depois dessa meditação. E essa tecnologia permite capturar imagens de uma pessoa enquanto uma corrente elétrica fraca é aplicada na ponta do dedo dessa pessoa. Bom, isso é toda a técnica daquilo que ele faz para perceber e quantificar o quanto muda o nível energético no corpo a partir dessa meditação que ele criou. Tá? Aqui ele colocou também toda essa parte dos estudos. Muito bem. Ok. E aí ele só traz mais dados aqui. Onde você coloca atenção, você coloca a sua energia. Se coloca o foco no espaço, é naturalmente ali que a sua energia vai estar. Ao fazer isso, você usa a sua atenção, consciência e energia para construir e intensificar um campo de luz e informação em torno do seu corpo. Isso cria ordem e sintropia, em vez de desordem e entropia. E então você é mais energia coerente e menos matéria. Tem o seu campo de luz e informação intensificado e pode recorrer a ele para criar. E agora vem a parte da meditação, então. Meditação de bênção dos centros de energia. Essa meditação se tornou uma das mais populares e criou um número impressionante de resultados sobrenaturais. Então, ele coloca que ele passa algumas instruções para a gente saber como proceder. Então, aqui de uma maneira muito simples. Comece colocando a atenção no primeiro centro de energia. E depois amplie para o espaço em torno desse centro. Quando conseguir sentir o espaço em torno do centro de energia, abençoe o centro pelo bem maior. Depois, conecte-se a emoções elevadas, como amor, gratidão ou alegria, para elevar a frequência do centro e criar um campo de energia coerente. Faça isso com cada um dos 7 centros de energia do corpo. Quando chegar ao 8º centro, um lugar cerca de 40 centímetros acima de sua cabeça, abençoe esse centro com gratidão ou reconhecimento, porque gratidão é o estado final para o recebimento.
esse centro vai então começar a abrir a porta para a informação profunda do campo quântico. Aí então você abre o foco e coloca a sua atenção na energia eletromagnética que cerca todo o seu corpo, construindo um novo campo de energia. Quando o seu corpo recorre a um novo campo de energia eletromagnética, você se torna mais luz, mais energia e menos matéria, e eleva a frequência do corpo. Lembre-se, para criar o ilimitado, você precisa se sentir ilimitado. Para se curar de forma magnífica, você precisa se sentir magnífico. Acesse a emoção elevada e a sustente durante a meditação. Depois de abençoar cada centro de energia, deite-se por 15 minutos pelo menos. Relaxe, entregue-se e deixe o sistema nervoso autônomo receber as ordens e integrar toda a informação do seu corpo. Então, através dessa meditação, houveram pessoas que passaram por processos de curas das mais diferentes doenças. Então, nesse livro aqui, esse autor traz, que a partir dessas experiências meditativas, muitos casos de pessoas se curaram de forma instantânea de vários tipos de doenças. E, além de outras pessoas terem alcançado muitas coisas que desejavam há tanto tempo, em termos de saúde mental, saúde física, questões financeiras, questões relacionais. Então, ele é realmente uma meditação bastante poderosa. O que ela traz de detalhes que são importantes? A gente aprender a diferença desse foco, que ele esse foco que ele é direcionado, e a abertura desse foco, porque isso faz uma diferença muito grande. Então, a gente lembrar, não é através de uma mente consciente que a gente realiza movimentos profundos, não é através da nossa mente pensante que a gente consegue realizar movimentos a um nível quântico, que a gente consegue acessar esse campo quântico. Então, um estado de presença, um estado de ausência de pensamentos. Para isso, vocês podem respirar algumas vezes profundamente, inspiro e expiro profundamente algumas vezes. Me conecto com algo maior, sinto um estado de presença, de calma dentro de mim. E aí, intencionalmente, a gente vai realizando essa meditação. Coloca a minha atenção de forma dirigida no primeiro centro. Pode-se imaginar esse centro localizado entre a região do perímetro e o ânus, como imaginar um espaço no corpo, um espaço físico, uma localização física desse centro, e colocar a atenção de forma dirigida. Colocar a atenção de forma dirigida, quer dizer, eu fecho os meus olhos, não estou vendo a minha mão. Mas se eu intencionar colocar a minha atenção de forma dirigida na minha mão esquerda, eu sinto alguma coisa aqui. E é a mesma coisa. Então, eu foco a minha atenção de forma dirigida nesse centro, dentro desse estado de relaxamento, dentro desse estado meditativo. E depois eu abro meu foco. Eu abro meu foco para um espaço em torno desse centro. Quando eu abro o foco para um espaço em torno, eu imagino exatamente isso. Eu estou colocando a minha atenção dirigida e eu intenciono agora abrir a minha atenção para o espaço que está em torno desse centro, para o espaço que está em torno desse ponto dirigido que eu estava colocando a minha atenção antes. E quando eu abro esse foco, eu simplesmente me conecto com algo positivo. Conecto com uma imagem positiva. Algo que para vocês não tenha nenhuma ligação com algo, uma memória negativa. Vocês podem trazer na mente de vocês um rosto, um sorriso, um momento alegre, um momento feliz. Então, manter um estado de emoção elevado, relacionado ao amor e à gratidão. Então, algo simples, vocês podem trazer uma memória, que não esteja associada a uma memória negativa. Às vezes é bem isso, é o riso de uma criança, é um momento que
vocês passaram, que te traz essa memória positiva. E no momento que você amplia o teu foco nesse centro, traz essa emoção e mantém esse foco ampliado. Mantenha esse foco ampliado. Abençoe esse centro. No momento que você sentir essa emoção elevada, aí sim, conscientemente abençoa esse centro. Como que você abençoa esse centro? É agradecendo. Agradecendo. Amando. Vocês podem dizer para esse centro, intencionalmente, obrigada, eu te amo. Obrigada, eu te amo. Obrigada, eu te amo. Vocês vão já perceber, nossa, vocês vão perceber, não tem como dizer, vocês vão perceber. Quando você perceber que você deu aquela expansão naquele lugar, te deu um alívio muito grande, você faz exatamente a mesma coisa no centro seguinte. Então, você coloca a tua atenção de forma dirigida, e aí eu quero só colocar para vocês, para poder imaginar melhor, por exemplo, o períneo, essa região do períneo, como primeiro centro, para vocês terem uma localização física. Então, o períneo, o espaço entre a vagina e o ânus, o períneo, como primeiro centro, para vocês terem a referência física. O espaço atrás do umbigo é o segundo centro. Então, imaginar um espaço atrás do umbigo. Quatro dedos mais ou menos para baixo do umbigo, tá? O espaço atrás do umbigo, mais ou menos 4 dedos para baixo. Na cavidade do intestino, terceiro centro. Bom, também dá para vocês darem uma olhadinha, se quiser ter melhor a referência, né, no desenho dos chakras. No centro do peito, o quarto centro, no centro do peito. Na cavidade logo atrás da garganta, a gente pode colocar a região do timo, logo atrás da garganta aqui. A região da pineal, a gente pode imaginar a região entre as sobrancelhas, no meio no meio do cérebro, vamos dizer assim, essa região mais ou menos nessa altura, no meio do cérebro. No coronária, então aqui também, mais ou menos nessa direção, no centro aqui, 40 centímetros acima. Vamos até o oitavo, 40 centímetros acima desse chakra relacionado com a glândula pituitária. E poder ir fazendo em cada um desses centros exatamente esse processo. Foco dirigido. O que eu vejo que é um estado fundamental? Não mente, não pensamento. Assentindo absolutamente tudo aquilo que é. Sem julgamento nenhum. Sem identificação com a emoção que pode surgir associada a esse centro. Depois a gente amplia o foco. Amplio esse foco nesse centro e aqui eu conscientemente começo a acessar emoções elevadas. Acesse esse lugar de emoções elevadas que nesse momento a gente altera esse estado frequencial, esse estado de luz, a informação que está nesse campo eletromagnético. Quando sustenta isso por um determinado tempo, você vai sentir um alívio muito grande e aí sobe para o plexo superior, sobe para o centro superior. Faz a mesma coisa no segundo centro, no terceiro, no quarto, até o oitavo. Depois disso, descanso. Descanso. Tudo aquilo que vai reprogramar, reorganizar, vai acontecer a um nível inconsciente. Mas vocês imediatamente vão estar em contato com um estado interno de uma profunda coerência, de uma profunda paz, de uma profunda alegria. E aí vocês estão literalmente reprogramando as informações que estão desde os centros de sobrevivência até esses centros que nos conectam com a divindade que nós somos. Vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre a prática? Algo que vocês queiram colocar?
Diga. Então, é necessário fazer os 8 de uma vez só, quando começar e até o 8º. Tá. E qual a frequência que a gente pode fazer? Não tem, Não tem. não tem assim de estabelecer, você precisa dar um intervalo. Você pode fazer todos os dias. Você pode Tá. fazer todos os dias. Sim, tranquilamente. Alguma outra dúvida? Não? Ok. Então é a prática. Sugiro que vocês possam. A gente pode fazer com um centro, agora aproveitar que a gente tem uns minutinhos, só para vocês terem a referência da experiência, e depois vocês podem ir fazendo nos outros centros, né? Pode ser repetir com esse, para depois vocês poderem fazer em sequência, e vocês podem ir fazendo com os outros centros também, tá? Pode ser assim? E pode fazer sentada mesmo, não precisa ser em pé. Um estado de relaxamento. Quanto mais relaxado, melhor. Então, para você, esse estado de relaxamento você alcança sentada, pode ser sentada. Tá. Não pode ser até deitada, só não pode dormir, né? Pode fazer deitada. Você pode fazer. Se você estiver num estado de quase sono, é ainda melhor. Se você conseguir chegar nesse estado, porque aí você já tem uma ajuda de você já estar saindo desse estado beta e tá indo para o estado alfa. Mas não dormir, senão não consegue completar. Então, assim, se tiver com aquele soninho e aí fazendo, você conseguir fazer isso, já vai ter um efeito bem interessante também, tá? Ok, minhas queridas. Então, vamos fazer o primeiro, vamos fazer do primeiro centro. Sim, fala, Adri. Morgana, e aqueles mantras que a gente ouve lá, isso é válido também para induzir esse processo ou são coisas distintas? É válido. Para realizar esse exercício, não tem a necessidade, mas se isso para você é um recurso, tem mantra específico para cada um dos chakras, né? Então, cada um dos chakras um mantra diferente. Se isso é válido para você como um recurso, você pode fazer. Agora, particularmente, eu quando fiz sem nada além daquilo que eu estou passando para vocês. E a primeira vez que eu fiz, eu tive uma experiência mística. A primeira vez que eu fiz, eu tive uma experiência mística, uma experiência de acesso a um campo superior, a um campo quântico, a uma experiência muito, muito, muito interessante mesmo. Difícil até de descrever. Mas foi a minha primeira experiência mística foi com esse exercício. Então, sem nada, exatamente fazendo isso de uma forma bem como está aqui. O que vale, porque olha só que interessante, o importante é você sair desse estado da mente, porque de forma consciente a gente não consegue acessar esse campo quântico. A gente precisa ir para um lugar onde a gente se permita estar mais num estado de, vamos dizer, uma conexão com algo além do que com o corpo, do que com a mente, com os pensamentos. Então, só ficar atento a isso. Às vezes, tem uma música algo que te mais distrai do que ajuda a concentrar. Mas se para você tem esse efeito de centramento, maravilha, pode ser sim. É porque tem umas frequências que ajudam a baixar a frequência interna para a gente poder desplugar e fazer o exercício, né? Por isso que eu perguntei, mas tudo bem, vale a pena testar o recurso, né? Claro, vale a pena testar, exatamente. Se ajuda a sair daquele lugar da mente, maravilha, ótimo recurso. Aí testa fazer dessa forma. Ok. Vamos fazer isso nesse momento sem a gente ter um apoio além da nossa intenção, que eu acredito que a nossa intenção ela seja o mais poderoso que a gente pode ter agora. E, além da nossa intenção, darmos crédito de que nós somos muito mais, muito além dessa mente, desse corpo, tá? Então, convido que vocês possam fechar os olhos para que a gente procure um lugar de centramento. Fechem os olhos. Se vocês já estão no estado de sono, aproveitem esse estado, mas estejam conscientes aonde vocês estão. Inspirem profundamente. Expirem pelo nariz também. Vocês podem inspirar, imaginando que vocês contam até 5, e expirar,
imaginando que vocês contam até 5. Vamos fazer isso 3 vezes. Vamos colocar agora a nossa atenção na região do nosso coração, já respirando normalmente. E vamos ficar por alguns segundos com a atenção dirigida para a região do nosso coração. Como se a gente pudesse respirar através do nosso coração. Como se nós pudéssemos sentir o ar entrando e saindo do coração. E agora nós podemos dizer: me abro para algo maior. Me abro para algo maior. Agora a gente coloca a atenção de forma dirigida na região do períneo. Exatamente o espaço entre a vagina e o ânus. Como se o meu olhar interno pudesse chegar neste lugar. Sem nenhum tipo de intenção. Simplesmente coloco minha atenção de forma dirigida. Percebo esse lugar físico do meu corpo. Sem desejar nada, sem nenhum tipo de expectativa. E agora eu amplio o meu foco e coloco a minha atenção no espaço que está em torno do períneo. Amplio o meu foco. Como se eu desse um zoom na lente que eu direciono para o períneo e eu amplio o foco para o espaço além do períneo. Direciono a minha atenção para este espaço. E neste momento trago à mente uma imagem muito feliz. Uma imagem que me conecta com um amor muito profundo, um amor genuíno, um amor alegre. E ainda, intencionalmente, deixo a minha atenção, espaço em torno do períneo. E posso imaginar sobrepor essa imagem feliz neste espaço. Acesso essa emoção de amor, de gratidão, direcionando essa emoção para o espaço em torno do períneo. Nesse momento, posso dizer para este espaço: obrigado, 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 obrigado. Vocês podem talvez ter a impressão de que esse espaço sorri para vocês.
Obrigada. Obrigada. E também podem dizer, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Obrigada. Eu te amo. E quando vocês sentirem que essa energia se amplifica, vocês passam a intencionar fazer exatamente o mesmo processo no centro seguinte. No centro superior. Esse espaço, mais ou menos 4 dedos abaixo e atrás. Eu vou deixar vocês realizarem a continuidade desse exercício de uma forma autônoma. Se vocês quiserem seguir agora, se vocês quiserem dar continuidade depois, mais tarde, em outro momento, sugiro que vocês façam exatamente isso. Iniciem e terminem. Iniciem o primeiro, passem para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo, 40 centímetros acima da mente, acima da cabeça. E para aquelas que fizerem e sentirem, eu fico à disposição para saber como foi a experiência de vocês. Quanto a essa primeira rápida prática, vocês conseguiram compreender essa questão do foco, da localização, ampliação do foco? Vocês puderam perceber isso na prática? Ok. Sim, dá para sentir perfeitamente a energia. Muito legal. Exato. Então, o primeiro, vocês vão ter uma sensação. Conforme você vai subindo, cada centro de energia ele vai te conduzindo a uma escala, é como um vai ajudando a abrir o próximo centro, próximo. Quando você chegar na região do peito, na região da garganta, na pineal, deixe para a experiência de vocês. Mas façam isso com todos. É um exercício que vale muito a pena mesmo. Obrigada pela presença de vocês, pelo carinho, pela confiança, pelo amor. Fico à disposição qualquer coisa e a gente se vê de novo na próxima segunda. Obrigada, boa noite. Obrigada, Morgana, obrigada. Boa noite a todos.